E aí pessoal, bem-vindo de volta à nossa série Jogando e Explicando, partidas de 10 minutos aí comentados, enfrentando o grande mestre, Félix Izeta. A gente já jogou contra ele aqui no canal. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva, que é muito importante pra gente. Começou com peão dama, cavalo F6, cavalo F3, G6, cavalo C3. Ele quer jogar E4, levar para uma defesa pirque. Para evitar isso, eu jogo D5. Mas aí ele provavelmente vai jogar bispo F4 com a ideia de dama D2 e rocão, alguma coisa assim. É um esquema que pode levar um jogo bastante agudo. Bom, ele também pode ir para um jogo mais posicional, ele pode jogar com E3, bispo E2 e roque pequeno. Vamos jogar aqui C5. C5 a gente tem que ver cavalo B5, aí teria perdão, C5, cavalo B5, cavalo A6. Não tem grandes problemas aqui, então dá para jogar C5. D por C5 é outra jogada. Muitas vezes a gente subestima essa jogada, mas é uma possibilidade interessante. Vamos rocar. E agora, ou tentar recuperar esse peão ou buscar compensação aqui, ó, já que esse bispo fica aberto. Temos, por exemplo, uma maioria no centro que pode andar. Cavalo E4 aqui parece uma jogada interessante. Dama A5 para tomar o peão. É uma outra possibilidade. Vamos jogar dama A5 aqui, né? Para dama por C5. Cavalo D2, ele quer passar o cavalo para B3 aqui com o tempo. Pelo visto, tá tudo na preparação do nosso adversário. Dama por C5, cavalo B3. Se jogar dama B6, ele pode tomar peão. O cavalo toma, bispo toma B2. Vamos tomar aqui mesmo. E agora voltar a dama para B6. Cavalo B5, agora ele ameaça cavalo C7 ou até bispo C7. Se eu jogar cavalo C6, bispo C7 ganha a dama. Ele segue aparentemente na preparação. Vou jogar o cavalo para 6 aqui. Bispo E5, ele está jogando bastante rápido. Agora talvez com a ideia de bispo D4. Bispo D7, bispo D4. É uma possibilidade aí. E a dama vai para... Se eu for para D8, talvez ele possa tomar o peão de A7. Uma posição complicada aqui, né? Nosso adversário parece estar sabendo muito aqui da posição. Bispo F5, bispo D4, dama C6. Tacando lá em C2 parece uma ideia. Vamos jogar assim. Bispo D4, dama C6. Contra-atacando o peão de C2. Ele abriu uma grande vantagem no tempo. Vamos ver. Fez o roque. Mantendo a ideia aqui do bispo D4. Talvez jogar um torre de FD8 aqui para proteger o peão de D. Ainda está protegido aqui em C7 pelo cavalo. Esse bispo D4, novamente dama C6, ameaçando lá em C2. C3, né? Agora ele quer jogar o bispo D4 sem ter aquele peão de C2 caindo. Bom, a gente pode jogar um lance como cavalo E4. Cavalo E4, bispo toma, rei toma, dama D4 cheque. E vai para um final talvez um pouco melhor para as brancas. Acho que ele vai jogar bispo toma aqui.
O Félix Zeta, ele é espanhol, se eu não me engano, já jogou aqui no Brasil, mas ele está jogando com a bandeira aqui de Senegal. Ele já jogou aqui no Brasil, né, no início do século, tinha uns torneios em Santos de grande mestre. Ele jogou aqui pelo menos uma vez que eu me lembre. Trocou aqui em G7, cheque. E agora dá para trocar, mas dá para jogar F6, né? Eu gosto de F6 para ele dobrar meus peões aqui. O cavalo de B3 dele talvez fique numa posição estranha. E F6 tem a ideia de jogar E5. Ele pode jogar F3, né? Aí talvez o meu cavalo tenha que vir para C5, mas está tudo bem. Trocou as damas, F3. Vamos voltar o cavalo para C5. Cavalo C5, cavalo D4, bispo D7, B4, cavalo A4. Ok, então, cavalo C5. A4 é uma boa casa aqui para um cavalo meu, onde vai pressionar essa estrutura aqui. Aqui acho que eu me ajeitei aqui nessa posição. Agora um pouquinho atrás no tempo aí, vamos tentar melhorar a situação da posição, mas eu tô gostando aqui. Se ele trocar, eu posso tomar até de B, né? Desdobrando os peões. Até não, né? Tomar de B parece bom. Cavalo A4 é uma ideia, então, que está rolando aqui. Para atacar lá em B2. O cavalo fica numa posição chata aqui, que pressiona, como a gente falou, pressiona a estrutura dele. Não é fácil de tirar esse cavalo dali. Talvez ele possa colocar uma torre em D1 para jogar a torre D2, né, defendendo aqui. Essa parece uma ideia interessante. Ele jogou cavalo D2. Vamos jogar o nosso cavalo A4. Agora ele quer jogar B3, né? Tá. Ok, essa é a intenção dele, porque o cavalo está defendendo aqui. Também tem a casa D3 aqui para ocupar. Se eu jogar cavalo D3, ele não pode tomar, porque o bispo vai atacar a torre e o cavalo. Mas talvez cavalo D3 E4 é chato, né? Aparentemente o cavalo vai ficar meio solto. Vamos jogar a torre de A para C8. Tentar melhorar esse cavalo aqui que está mal, né? O cavalo pode vir para C7. E cavalo A4 continua sendo uma ideia. Agora com a torre em C8 ele não vai ter B3, vai ter dois ataques no peão de C3. E vamos ver aqui como é que ele vai reagir. Claro, esse cavalo de A6 é a minha pior peça. Quero muito trazer ele para C7. Se trocar, tudo bem. Outra ideia era E5 também, né? Para ganhar espaço aqui no centro. Mas esse lance está em reserva aí. Estamos aí 2 minutos atrás. É uma vantagem importante. Uma partida de 10 minutos. Essa vantagem no tempo, né? Cavalo D4. Acredito que bispo D7, é importante a gente controlar a casa E6 para evitar qualquer duplo, e depois pode jogar E5, pode ser jogado. Ele mandou torre de F D1. Agora cavalo C7 ou cavalo A4? Eis a questão. Vamos de cavalo A4 aqui, né? Cavalo A4, E4, peão toma. Peão toma, tá isolando ali o peão. Aí talvez bispo E6. Vamos lá, cavalo A4. Jogar mais ativo aqui. Ameaça tomar em B2. Mandou G4. Para expulsar o bispo e poder jogar uma torre lá em B1. Ok, vamos voltar para D7. Agora ele pode jogar a torre de AB1.
E acho que a gente pode jogar E5 ou cavalo C7, por que não? Livrar aí desse cavalo em B5 e do meu cavalo em A6, né? Eu acho que ele vai trocar. E a gente deixa aquele cavalo ali em A4, incomodando. Quanto trocou? C4. Agora talvez bispo E6. Vamos lá, bispo E6. Ameaça D por C4. Não tem B3 porque é duplo. Estamos atrás no tempo aí, nosso adversário pressionando. Agora cravou aqui na coluna D, mas acho que a gente pode simplesmente dobrar. Torre de C, D7. Cavalo D4, bispo F7. E5 aqui é uma ideia. Tomar o peão, naturalmente. É outra ideia. Se peão toma, bispo toma, atacando lá em A2. É o que acontece. Vai jogar um A3 aqui. Bispo toma A2 é uma ameaça. Bispo B5. Esse lance eu não vi. Um ataque duplo, terrível. Terrível, terrível. O cavalo e a torre. Bispo C6 tem duplo. Bispo C6, cavalo E6, cheque, rei H6, cavalo por D8. Vamos tentar isso aqui. Tem bispo por C6, né? Depois dá o duplo aqui. A coisa desandou. Bispo toma. A torre toma para não perder a torre inteira, mas com a qualidade a menos. Ainda tem bispo tomar 4 aqui. Se jogar esse eu vou abandonar. Não posso tomar porque cai a torre. Aqui já deu. Vamos para a revisão da partida. Boa partida aqui do meu adversário. Vamos lá para a análise. 94,7 para as brancas, 87,7 para as pretas. Vamos ver onde a gente errou. D4, cavalo F6, cavalo F3, G6, cavalo C3, D5, tudo normal. Bispo F4, bispo G7, E3. C5 aqui a máquina não gosta muito, prefere roque. Aí, por exemplo, bispo E2. E aqui C6 talvez. Roque, bispo F5 é uma maneira sólida de jogar essa posição. E alegando que o cavalo de C3 está mal. 5 é um lance ativo, não muito bom. D por C5 é possível, mas a máquina prefere cavalo B5, cavalo A6. Um lance como H4 aqui. Olha que interessante, ganhando espaço aqui na lá do rei, dando a casa H2 para o bispo. Seria uma partida bastante diferente. D por C5, roque. Bispo E2, duvidoso. Poderia ser cavalo D4 para defender aqui com cavalo B3, né? Impede o dama 5 essa jogada. Depois do bispo E2, a máquina gosta aqui do meu dama 5, cavalo D2. Na verdade, parece que foi uma posição teórica aqui, dama B6, cavalo B5, ameaçou em C7, cavalo A6 tá legal, bispo E5.
Ele estava jogando bem rápido e não era torre. Bispo F5, olha só, aqui o melhor lance é bispo G4. Se bispo por G4, toma o cavalo em B5. Esse cavalo é chato, ele pega o par de bispos, mas, por exemplo, após bispo E2, dama D7, roque. As pretas têm bom jogo aqui, né, com centro. Aquele cavalo de B5 é realmente chato, né? Então acho que aqui as dificuldades começaram. Aqui, bispo F5 não é um lance ruim, mas bispo G4 aliviava. Roque, torre FD8, C3, cavalo E4 tá bom, bispo toma, rei toma, dando igualdade aqui. F6, a máquina prefere dama F6. E com a ideia de E5, se trocar, cavalo toma, né? Sem dobrar os peões. Mas F6 não parece ruim também, dama toma, peão toma, tá dando igualdade quase completa aqui, cavalo de EC5, cavalo D2, era melhor cavalo D4, aí bispo D7, torre FD1, E5, cavalo C2, bispo C6, concentra uma posição equilibrada aqui. Torre AC8, poderia ser bispo D3 aqui. Rei F2, E5, posição segue equilibrada. Cavalo D2, torre AC8, torre FD1. Cavalo A4, aqui ele sugere já uma espécie de repetição. Bispo C2, torre DC1 e voltar. Ou jogar bispo A4 aqui, para tomar esse cavalo mesmo. Uma posição que segue equilibrada. Cavalo A4 foi animado demais, aí G4 foi bom. Bispo D7, torre AB1. Cavalo C7, cavalo toma, torre toma. Até aqui tá aceitável. E esse foi um erro aqui, hein? E aqui a gente deixou passar. Aqui ele tinha que jogar um lance como cavalo B3 ou cavalo F1. Ou cavalo F1, abrindo caminho para a torre e atacar o peão. E C4 foi bom, foi ruim, porque eu tinha a resposta B5 aqui, olha só. E se C por D5, torre C2, tremenda iniciativa aqui, ameaça cavalo por B2. E as pretas já estão melhores, aqui esse bispo D3, torre por B2. Uma excelente iniciativa. Mas eu joguei bispo E6, que deixa passar. Cavalo B3 aqui foi bom. Torre CD7. Cavalo D4. Bispo F7. Peão toma. E aqui a gente pendurou. Bispo D5 perde. Torre toma. Segue equilibrado no fim das contas. Torre de DC1. Por exemplo, E5. Cavalo B3. E a partida segue. Porém aqui esse pendura. Bispo B5 vence a partida com ataque duplo. Bispo C6. C6. Torre toma no desespero, mas bispo toma tá ótimo aqui. Não posso tomar o bispo com a torre, ele fica com a peça inteira a mais. Tá bem abandonada aqui. Então foi isso. Uma partida interessante contra o grande mestre. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante aí pra gente. Valeu e até a próxima.